O Senhor Jesus, quando conversava com um príncipe dos judeus, e ele falava, este príncipe conversava com Jesus, perguntando a ele a respeito da vida eterna. E que nós já ouvimos neste compêndio, agora há pouco, como somos impelido a falar um pouco mais a respeito de Jesus como Salvador da humanidade, porque, repito o que já falamos, é o alvo de todo ser humano, é viver um dia melhor em um lugar melhor. Mas para vivermos em um lugar melhor, precisamos preparar aqui. Está registrado no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, o apóstolo, no capítulo 3. Precisamente neste capítulo, no versículo 14. E Jesus dando explicação a respeito do que ele veio fazer aqui nesta terra. E creio que ele continuou neste capítulo, e ele chegou ao ponto de levar Nicodemos, como disse o Dr. Luiz Saião, entrando no túnel do tempo, levando ele à lembrança do povo de Deus quando saíra do Egito. E o Senhor prometera uma terra ao seu povo, chamado povo de Israel, os descendentes de Israel, ou então Jacó. Então o povo, como não sendo diferente de nossos dias, do povo de hoje, nós somos povos também. Não devemos pensar diferente. Então, Jesus disse as palavras que vou falar aqui agora, é o versículo 14 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Em meio à conversa de Jesus com Nicodemos, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem, ele se reportava a si mesmo, o próprio Jesus, Filho de Deus, seja levantado, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Embora que essa frase esteja no versículo 16, mas entre o versículo 14 até o 16, ele faz a pergunta, como se fosse perguntando. No versículo 14, o versículo 15 e o 16, ele dá a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus está apontando Nicodemos para a vida eterna, coisa que os nossos irmãos judeus, muitos deles, não creram em Jesus como sendo o Salvador do mundo. Olhando um pouquinho para a exegese, Jesus, eles acreditavam em seu tempo que Jesus ele viria como um político para libertar-vos, ou libertá-los do jugo, ou
do jugo de César em seu tempo. E eles acreditavam isto. Mas Jesus, pelo contrário, não veio com esta finalidade para guerrear e nem mesmo para fundar um partido político. Ele veio para salvar o homem do seu pecado, a humanidade, aqueles que nele crê, como diz o verso 16. Pois bem, voltando ao versículo 14, porque Jesus disse aquelas palavras e ele usou um termo usado por Deus lá quando o povo estava no deserto, o que ocorre? O que ocorreu naquele tempo é que o povo, por sua rebeldia, por seus inúmeros pecados contra Deus, e Deus permitiu que serpentes venenosas mordessem aquele povo e eles estavam morrendo. E Moisés elevou-se a sua voz a Deus, segundo o clamor do povo, e Deus fala com Moisés. Moisés, levanta, faça uma serpente de metal e faça uma haste e coloca em cima e levanta no meio do povo esta serpente de metal em cima de uma haste, como se fosse dando uma ideia de uma cruz. Esta serpente nada seria mais e nem a menos do que um tipo de Cristo. Porque assim como esta serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhasse para esta serpente seria liberto do veneno daquelas serpentes. Claro, no deserto havia existe muitas serpentes venenosas, capazes de matar imediatamente. Então, o próprio Jesus, usando esta metáfora da serpente, e ele se coloca diante de Nicodemos como sendo um antídoto para que todo aquele é um antídoto contra o pecado. Isto vai diretamente no ponto espiritual. Lá nós temos o ponto material, físico, mas aqui Jesus leva Nicodemos ao ponto espiritual. Todo aquele que olhar para Jesus será salvo do veneno do pecado. Repito, o antídoto é aquilo que é um veneno que neutraliza outro veneno. Então Jesus considerou ele mesmo aqui tipologicamente como sendo esta serpente que tira o pecado do mundo. Nós olhamos um pouquinho para o começo do mundo, quando Deus fizer o homem. Lá estava o casal, Adão e Eva, perfeitos, sem pecados, mas aparece por lá um certo dia Satanás incorporado em uma serpente. Pelo contrário, aqui, aquela serpente trouxe o veneno espiritual para a humanidade. Como sendo Adão, esse Jesus, o segundo Adão, sendo Adão formado do pó da terra, Deus enviou Jesus Cristo a humanizar-se, nascido da Virgem Maria, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo sobre a lei para livrar
os que estavam sob a lei, sobre a maldição da lei. Porque a lei, ela mostrava o pecado. A lei não serviu para salvar ninguém. Ela serviu de condutor até Cristo. Vindo, pois, o Salvador do mundo, a lei perdeu seu efeito. Ela existe, respeitamos-la. Mas o que nos leva à salvação é o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Conclusão: o povo não entenderam a mensagem de Jesus, muitos entenderam, outros não, até hoje. E estes que não entenderam, levaram Jesus a julgamento por 3 razões. Ousamos dizer que Jesus fora morto como era plano de Deus, que ele desse a sua vida para resgatar o homem da maldição do pecado. Então, Jesus Cristo foi elevado ao madeiro por 3 motivos. Primeiro motivo, porque se fez filho de Deus. Segundo motivo, porque não guardou o sábado. Terceiro motivo, profanou o templo, segundo os nossos irmãos judeus do seu tempo. Estou falando aqueles que não creram em Jesus como Salvador do mundo. Tiro a razão dos judeus? Não. Porque eles fizeram isto com a ajuda dos soldados romanos. Eles simplesmente, quando ouviram o clamor: vocês querem que eu solte Barrabás ou Cristo? Porque era necessário que um preso fosse solto e outro fosse condenado à morte. E o povo gritaram unanimemente: solte Barrabás, porém mate a Jesus Cristo. Por essas 3 razões, Cristo fora morto. Repito, eu não colocaria a culpa nos judeus. Não, senhores, são nossos irmãos. Eles estão no projeto de Deus. Estão no projeto de Deus. E Deus tratará com eles aqueles que, porque os judeus eles creem em Deus. E eles estão sob a promessa de Deus. Quem sou eu para julgar o meu irmão judeu? Eu estou falando porque está escrito na Bíblia Sagrada. Era crime segundo a lei? Sim. Profanar o templo, segundo a lei, era crime. Crime de morte. Era crime não guardar o sábado? A lei dizia que era crime. Era crime falar que era filho de Deus? Também era crime. Por isso, eu tiro a culpa dos nossos irmãos judeus. Mas, porém, vindo à plenitude dos tempos, repito, Deus enviou Jesus Cristo porque a lei serviu de aio condutor até Cristo. Por isto, aqueles que creem em Jesus, eles são libertos da maldição do pecado. Não necessariamente a lei, porque a lei só mostrava a maldição para as pessoas. O que a lei dizia? Faça e viva. E a graça diz: viva e faça. E com este texto faz-me entender que Jesus é o Salvador mesmo do mundo, aquele que nele crê, como diz no verso 16. Porque Deus amou o mundo. Eu e você, nós estamos
debaixo do amor de Deus. Esta é a razão de termos a felicidade ao encontrar-se com Jesus, ao ouvir uma palavra como esta. Parece que bastante dura, mas assim como o céu é realidade, o inferno também é. E infelizmente muitas pessoas que não aceitarem a Cristo vão para lá. Mas enquanto isso não aconteça, enquanto você e eu temos vida, vamos aceitar a Jesus, porque Ele garante sua palavra. Em palavra de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, como já disse. E lá Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, que a vitória do cristianismo não é a morte de Jesus, mas sim foi a ressurreição de Jesus Cristo. A natureza se abalou, as pedras fenderam-se, a natureza se abalou, sepulcros de santos foram abertos. Muitos dos santos que morreram antes deste episódio as famílias receberam seus mortos com vida. Meu amigo, minha amiga que nos ouve, vale a pena servir a este Jesus, aceitar a Ele como Salvador, e não somente aceitar, mas obedecer a sua palavra, para não perecer, como diz o rodapé do versículo 16, em apreço, para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça ou não morra, mas que tenha a vida eterna. Este é o meu conselho e a minha oração. Quem dera que todo mundo, todo homem, toda mulher, todo ser humano pudesse aceitar e obedecer este Jesus, que é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.